bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, capítulo 6, que é A Floresta Velha, do Tolkien, é claro. Que é uma série de vídeos que eu estou analisando com profundidade vários autores. O meu foco é o Tolkien, principalmente, e o Leonel Caldela, que eu estou indo realmente assim, capítulo por capítulo. Já falei também aqui no canal do Salvatore, no livro A Lenda de Drizzt Pátria, e também do Dragões de Éter, do Dracon. E o propósito desses vídeos é realmente despertar o escritor ou escritora na nossa leitura. A gente realmente aprender na prática a ler como escritores. Que não basta só ler, né? Temos que ler como escritores. Para ser escritores, né? É muito diferente você ler como um fã, ler por pura degustação e ler realmente para absorver conhecimento, para você destilar os elementos da voz narrativa de um autor que veio antes da gente e absorver o que a gente quer pra gente e também filtrar o que a gente não quer pra gente. Essa que é a proposta dessa série de vídeos. Então, eu vou falar aqui como que o Tolkien desenvolveu cenário, personagens e enredo nesse capítulo. Que é assim, é o capítulo que eles estão finalmente fora do condado, né? Finalmente os hobbits saíram do condado, demorou bastante, foram mais de 100 páginas no condado. E eles estão agora por conta própria em um lugar que eles nunca estiveram antes e que eles ouvem falar que não é um lugar que eles deveriam ir, né? Mas o que de fato é esse lugar, né? O que de fato acontece, né? O que é essa tal Floresta Velha, né? Que a princípio não parece ser uma ameaça, mas, né? É lógico que eles precisam ter uma complicação no caminho deles. Então, o que eu gosto muito desse capítulo em relação ao cenário é a confirmação de que a Terra-média é um mundo fantástico. Isso é uma coisa que é óbvia hoje em dia, mas é importante que isso também fique presente para o leitor. Esse que é o ponto, sabe? De que forma a fantasia está presente para o leitor ao longo da narrativa. E é isso que o Tolkien faz nesse capítulo. Porque não bastaria eu falar, olha, o mundo é fantástico, tá? Mas na minha história não apresentar tais elementos fantásticos, sabe? Não faria sentido, na verdade. E, sinceramente, isso afetaria os leitores, né? Porque se o leitor ele quer uma história de fantasia, né? Ele quer ver esses elementos fantásticos presentes. Não basta falar, o mundo é fantástico, mas não usar isso na história. Esse que é o ponto. Então, quando os hobbits atravessam essa Floresta Velha, a gente tem essa confirmação porque esse bosque nessa floresta, ela tem alguma coisa que eles estão assim, o que está acontecendo, né? Que eles não veem, não é? Não tem tipo monstros, não tem tipo orcs, sabe? Não tem uma ameaça substancial, tá? Mas o que acontece, se você não quer spoiler, pula aqui uns 10 segundinhos. O que acontece é que eles começam a sentir um sono avassalador nessa floresta, né? E é interessante porque o Tolkien ele não explica, né? Ele não tem uma resposta, né? Ah, a floresta é mágica, né? O que tem essa floresta? Ela tem fadas, né? Essas árvores, o que elas têm que as outras árvores não têm, né? Ao longo do mundo, né? Ao redor do mundo. Então, é bem interessante. Eu acho que é muito importante, né? O fato de que o primeiro lugar que os hobbits visitam fora do condado é um lugar mágico. Acho isso muito importante. E sinceramente, o leitor ele poderia esquecer que o mundo é mágico, realmente, sabe? E tanto que muitos leitores esquecem que o Westeros do Game of Thrones é um mundo fantástico também, ao longo do primeiro livro da primeira temporada. Então, tem uma cena inicial que é bem nítida, a fantasia, mas ao longo da história do primeiro capítulo, do primeiro livro, né, nessa temporada, é uma intriga palaciana, que poderia ser no mundo normal, né? E isso é interessante, porque o Martin, ele surpreende a gente de novo no final do livro, sabe? Então, e o primeiro livro, ele basicamente, só tem, assim, elementos que são indiscutivelmente fantásticos, que são, assim, obviamente fantásticos, no começo e no final, só, sabe? Do primeiro livro. O resto, tudo é debatível, sabe? Já Tolkien, não. Tolkien, ele, de tempos em tempos, ele mostra a fantasia
no mundo. Até então foi de uma forma um tanto assim, tirando os hobbits que eles não existem, sabe? Mas até então era só por meio assim, o passado teve a Guerra do Anel. É sempre assim, mas são coisas que o Frodo não viu na frente dele, sabe? O Gandalf é um mago, mas que magia que ele fez? Sabe? Ele tem muito conhecimento, mas ele é um. O que é um mago? É um sábio, né? Ou ele de fato tem poderes mágicos? Isso faz toda a diferença, tá? Então, esse capítulo é uma confirmação. A Terra-média é um mundo mágico. E é interessante, possivelmente os hobbits não continuaram crescendo, né? O condado não continuou crescendo, porque tinha essa barreira que era assim, que eles não conseguiriam superar de forma alguma, sabe? Eles, de fato, nem se eles tentassem, eles conseguiriam expandir as terras deles para esse lado. Então faz sentido, sabe, que haja um lugar assim fantástico logo ao lado, né, do condado. Enfim, então é bem interessante como que o Tolkien aborda esse world building nesse capítulo. Sobre os personagens, esse capítulo aqui, ele não acrescenta em nada em relação aos hobbits, mas ele apresenta o Tom Bombadil, que é o personagem favorito que não tem nos filmes, né, dos leitores. Né? Se tem um personagem que todo mundo sente falta, né, todos os fãs do Tolkien sentem falta nos filmes, é esse Tom Bombadil. Ele surge, mas ele ainda é um elemento misterioso. Né? Então, ele é apresentado, mas ele é muito mais para aguçar a sua criatividade, aguçar a sua curiosidade também, né, do que realmente para ser explicado. Até então, eu sinto que todo mundo que aparecia, quando aparece o Bilbo, quando aparece o Sam, o Merry e o Pippin, eles surgem e eles são explicados meio que imediato. O Tom Bombadil, ele é um elemento de mistério. Ele é um elemento assim que você fica tipo, qual é esse cara? O que ele é? Ele é humano ou não? Ele é um mago, talvez? Sabe? Então, o Tolkien ele soube, né, usar o personagem de forma interessante, mas soube também manter algumas dúvidas no ar que ele pode responder ou não. E sobre o enredo, isso, como eu já falei, foram os primeiros passos fora do condado. O Tolkien ele tem um ritmo narrativo assim, que é bem aos poucos, tá? A história demora para acontecer. São poucos capítulos em que, de fato, um evento importante, né, acontece assim, de forma tão drástica, sabe? Então ele tem esse ritmo assim, como se fosse realmente uma caminhada, né, sem pressa, para degustar a jornada, e não só a jornada, mas um mundo ao seu redor. Então, assim, é realmente os poucos primeiros passos fora do condado, né, que é esse capítulo. Eu, como escritor, não sou fã desse ritmo tão cadenciado, sabe? Eu prefiro, né, histórias mais dinâmicas, é o meu gosto individual, tá? Acho interessante ver um autor que faz diferente de mim, sabe? Mas é o que eu falei antes, né? A gente tem que escolher o que a gente absorve e o que a gente, né, filtra em relação à expectativa dos autores que a gente gosta. Em relação ao Tolkien, eu sou fã, assim, sou muito fã do world building dele, da criação e apresentação do mundo dele. Em relação ao enredo, a narrativa dele, eu já leio, me esforçando a não absorver esse ritmo. Eu estava até pensando nisso ontem, sabe? Ontem, que eu tô escrevendo um primeiro capítulo de um livro, sabe? E a solução que me pareceu assim, a primeira solução que me surgiu era, vou tentar escrever um capítulo mais lento, sabe? Mais morno, mais apresentando, né? E menos ação. Mas, sinceramente, não seria eu fazendo isso. E eu acho que eu não faria bem feito. Sinceramente, eu acho que eu não faria um bom primeiro capítulo que não fosse assim, com mais ímpeto, né? Com aquele fogo do começo, aquela ignição do começo, sabe? Eu gosto de começar com uma ignição. Então, um outro exemplo de um autor que também começa devagar, ele tem um ritmo bom, mas ele começa devagar, foi o Eduardo Spohr com Herdeiros de Atlântida. A história começa com a Rachel, a Raquel ali, sabe, na vida dela comum, de universitária, né? Ela tem uns sonhos meio loucos, né? Mas ela começa vou no médico porque eu preciso saber o que está acontecendo com esses sonhos loucos que eu estou tendo, sabe? Eu devo estar tendo algum distúrbio no meu sono, sabe? Então, assim, começa bem tranquilinho, bem aos pouquinhos, sabe? Mostrando ainda essa heroína, mas num lugar, assim, daquela vida comum dela, sabe? O que é bem interessante, mas não é o meu estilo, particularmente. Então, hoje eu decidi, então eu vou começar realmente
de uma forma mais impetuosa, dando essa ignição. Mas eu fiquei praticamente um dia inteiro pensando em como começar esse livro, sabe? Então, eu tô falando isso por causa disso, sabe? Seria interessante, né? Foi uma experiência interessante. Eu pensar quais são os livros que eu gosto, como eles começam, né? Eu adoro Senhor dos Anéis, mas eu não começaria a história e nem conduziria a história como o Tolkien conduz particularmente. Então, esse capítulo aqui do Tolkien, né? Esse capítulo 6, A Floresta Velha, a minha conclusão, né? A moral da história é que é um excelente capítulo de um livro de fantasia. Sinceramente, eu acho que é um livro assim, que quem gosta de fantasia, quem quer apresentar um mundo fantástico, esse capítulo aqui eu acho que é muito importante, né? A leitura e a compreensão desse capítulo aqui. Então eu acho que é um exemplo exímio de um bom capítulo, uma boa narrativa de uma fantasia medieval, né? Ou literatura fantástica como um todo, seja qual for o subgênero da fantasia. É isso que eu senti, né? É um dos livros, é um dos capítulos que eu leio, né? E eu lembro, né? Por isso que o Tolkien é imortal, por isso que o Tolkien é eterno, sabe? Por isso que eu preciso ler Tolkien, que eu tenho esse dever de ler Tolkien, né? E é isso que eu admiro nele, sabe? Então, esse capítulo me lembra os elementos que eu admiro no Tolkien de forma incrível, sabe? Enfim, ele faz uma excelente apresentação dessa faceta desse mundo fantástico. Por isso é um ótimo capítulo, um excelente capítulo de literatura fantástica, que eu recomendo todos os autores a conferirem por isso. Comenta aqui embaixo um outro excelente capítulo de literatura fantástica que você já tenha lido. Eu boto aqui um capítulo que eu acho que é muito épico, que nem seria assim o meu capítulo favorito, mas acho que é um excelente exemplo, que é do Leonel Caldela, Terceiro Deus. É a cena do Vectorius, né? O mago Vectorius em ação. Né? Se eu falar mais, que você spoiler. Mas a cena do Vectorius em ação é um capítulo assim sensacional, fantástico em todos os sentidos. É um capítulo épico em todos os sentidos. Ver Vectorius em ação foi realmente assim. Enfim, é difícil falar sem dar spoiler. Então, é um capítulo épico do Caldela. Mas aqui embaixo, né, esse capítulo que você já leu, assim, que você olhou e falou, isso aqui é um ótimo exemplo de literatura fantástica. E se você gostou do conteúdo, dá o like. Se quer mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se alguém pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, vídeo de mercado editorial e escrita quase todo dia. Então, a gente barra pelo multiverso e até o próximo vídeo. Valeu!